Olá, boa tarde. Então, gente, hoje nós vamos, dar sequência aí às aulas de arte, né? Hoje nós estaremos trabalhando com a temática Arte, Cidade e Patrimônio Cultural. A habilidade que nós iremos trabalhar hoje, né, é a habilidade de investigar. Investigar a arte e as práticas culturais como patrimônio cultural no contexto da cultura urbana. Ou seja, né, para que serve essa aula? Que habilidade nós iremos, desenvolver especificamente, acompanhando esta aula? Justamente a habilidade de investigar as práticas culturais, a arte, e o patrimônio aí no nosso contexto, ok? Olha só. Como objetos de conhecimento hoje, temas ou subtemas, nós temos aí conteúdo, conceitos e processos de criação. Então, vamos trabalhar hoje com a questão das heranças culturais, a arte contemporânea, a estética do cotidiano, tradição e ruptura, ligação entre arte e vida. E, claro, patrimônio cultural, material e imaterial. Eu sou a professora Márcia, professora de arte de vocês, e apresento aqui a nossa mediadora, a professora Fernanda. Muito obrigada pelo convite, professora. Obrigada, professora. Ansiosa pela aula. Boa tarde, pessoal. Ok, vamos dar sequência então ao primeiro tema, que nós vamos trabalhar hoje. Vocês sabem o que é patrimônio cultural? Olha só, Nós temos aí o nosso primeiro slide, onde nós estamos vendo, dois prédios, históricos, tá? Nas imagens. E, olha só, nós temos aí então uma capela, uma igreja e um outro prédio histórico que seria mais próximo a um museu, tá? Olha só. Então, o que é patrimônio cultural? É o conjunto dos conhecimentos, dos costumes, dos hábitos, da arte e outros aspectos de uma determinada sociedade, certo? Então, vamos lá. Conjunto de conhecimentos, costumes e hábitos da arte, e outros aspectos. Ou seja, praticamente tudo o que o ser humano produz, a gente pode considerar como patrimônio cultural. Por quê? A arte, ela faz um recorte da sociedade em determinado tempo, em determinado período histórico. E ali, ela também coloca traços do cotidiano das pessoas. Então, é por isso que quando nós pegamos uma música antiga, ou observamos uma pintura, uma escultura, uma gravura, de acordo com os elementos dessas obras, a gente vai conseguir identificar, inclusive, o período histórico dela, e como as pessoas viviam, como elas se relacionavam naquele determinado momento, tá? Herança cultural compartilhada entre os cidadãos, que carrega em si aspectos referentes à identidade daquela sociedade. Ou seja, o patrimônio cultural está intrinsecamente ligado à questão da identidade do povo, tá? Então, como que a gente pode explicar melhor a questão da identidade cultural? Cada povo tem costumes diferentes, assim como tem línguas diferentes, e esses hábitos eles também vão mudando, com o passar do tempo, tá? E a partir disso tudo, nós temos aí a formação da identidade, ou seja, é a maneira como este povo se relaciona entre si e com outros povos à sua volta, tá? Cada um, então, colocando aí suas próprias características, tá? Outra coisa aqui, olha só. Tudo aquilo que possui importância para uma sociedade, conjunto de bens, manifestações populares, arte, tradições, culinária, entre outros. Então, fazendo parte do patrimônio cultural, da herança cultural e da identidade cultural de um povo, nós temos aí tudo que foi culturalmente produzido. Ou seja, não somente a pintura, a escultura, o desenho, a música que está lá, mas também outros traços, a chamada cultura que foi passando, de geração em geração, com traços aí da oralidade muitas vezes, como a questão das danças, a questão das cantigas de roda, a culinária, os pratos típicos, enfim. Então, essa parte aí, a gente pode colocar que ela faz parte também do que é o patrimônio cultural, que a gente pode considerar como imaterial, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá bom? Olha só. Então, no Brasil, gente, a discussão sobre o que é patrimônio histórico e cultural, ela não é muito antiga, Ela começa apenas em 1937. Ou seja, nós temos um decreto-lei, que apresenta o seguinte conceito.
constitui patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país, e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Tá? Então, gente, né, de acordo com o decreto aí, passa a ser considerado patrimônio cultural, né, e histórico todas as obras que se relacionam a determinado período, né, da história da sociedade, desde que, né, ele tenha aquela relação histórica também. Então, aí você vê todas as dimensões. Tudo que é importante preservar do ponto de vista histórico. Vamos citar um exemplo claro aqui, né? O prédio de um museu. Aquele prédio é patrimônio histórico tombado. Por quê? Porque este prédio demonstra traços da arquitetura de determinado período histórico, certo? Traços que somente este prédio, né, neste momento, uma vez que praticamente todos os outros prédios, né, deste mesmo período já foram demolidos, enfim, né, foram extintos por algum motivo, este então, ele está ali como representante deste período. Então, até para que as pessoas conheçam, possam estudar, saber como funcionava a arquitetura daquele período, então, este prédio, ele passa a ser considerado patrimônio histórico, tá? Isso é só um exemplinho assim, simples, tá bom? Olha só, a Constituição brasileira afirma no artigo 184 que monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as paisagens ou os locais particularmente... Os locais particularmente deixados pela natureza gozam da proteção e dos cuidados específicos de nação, dos estados e dos municípios. Os atentados contra eles cometidos serão equiparados aos cometidos contra o patrimônio nacional. Tá, gente, está um pouquinho longe né? Tava meio difícil de eu ler aqui, tá um pouquinho pequena aqui a letra. Mas olha só, tá, gente? Então, para a gente entender essa questão aí dos monumentos históricos, tá? O monumento histórico, seja lá aquela escultura que está em praça pública, né? Seja o parque público que a gente visita no final de semana com a nossa família, ela também tem essas características de acordo com o período histórico em que ela foi construída e continua, inclusive, né, servindo, né, como modelo até os dias de hoje, tá? Dessa forma, gente, da mesma forma que a gente coloca que a obra do museu, né, o patrimônio cultural que está lá numa instituição privada ou mesmo pública, né, da mesma forma que a gente coloca isso, né, como um patrimônio cultural, a gente também coloca aí a questão das obras públicas, tá? Que são os parques, que são as esculturas que ficam, né, soltas aí, né, nas praças públicas, tá bom? E elas também têm essa mesma questão. Então, por isso que é importante preservar, né? E aqui tem, inclusive, né, citando na lei aqui, regras claras contra a questão de você, por exemplo, cometer alguma infração, algum ato de vandalismo, né? Então, gente, a pichação de patrimônio público, de patrimônio histórico, ela é vandalismo, sim, e é, né, passível aí de crime de acordo com a lei, tá bom? E aí, gente, né, para nortear, para organizar todas essas leis, né, nós vemos aqui a criação, né, do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tá? O IPHAN, então, ele cuida do quê, né? A missão dele qual é? Proteger e preservar os bens culturais e históricos do país, tá? Com o intuito de promover a permanência desses bens entre as gerações. Ou seja, o IPHAN, então, ele cuida de todas essas leis de proteção a esse patrimônio, certo? Vamos lá, continuando. O que é patrimônio material, então, né? É o tipo de patrimônio que abrange museus, monumentos arquitetônicos, igrejas, bibliotecas, etc., né? Ou seja, é o tipo de patrimônio que a gente pode dizer que ele é palpável, ou seja, a gente pode tocar nele, né? Claro, a gente não... Assim, eu estou colocando aqui de uma maneira hipotética, tá? Claro que você não vai chegar no museu tocando nas obras, não é isso. Mas é tudo que é palpável, é tudo que é visível aos nossos olhos. Então, a gente pode dizer que são patrimônios materiais.
Aqui nós temos, né, alguns exemplos nas imagens do chat aqui, ó. As imagens aqui nós temos, né, uma igreja, nós temos peças de mobiliário, nós temos, né, peças de roupa, enfim. Então, tudo isso é um patrimônio cultural, material, que representa, né, a determinada época aí em que essas obras foram, né, confeccionadas, ok? Olha só. Agora, continuando aqui, o que é patrimônio material, então? É o tipo de patrimônio que abrange as expressões simbólicas e culturais de um povo, como as festas, as danças, músicas, saberes, costumes, formas de expressão, entre outros. Ou seja, né, o que vem a ser o patrimônio imaterial? Patrimônio material, a gente costuma dizer que é aquele patrimônio produzido culturalmente, só que ele é transmitido de geração em geração através da oralidade. Tá? Ou seja, não existia, quando estas obras começaram a ser feitas, não existia ainda uma possibilidade de registro delas. Então, elas vão sendo retransmitidas de geração em geração, né, do pai para o filho e assim vai. Né? Como as danças, como alguns tipos de música, cantigas de roda, né, as festas, pratos típicos da culinária, etc, etc. Então, é esse patrimônio que não é palpável, não é visível a olho nu, mas a gente sabe que ele está ali e que ele faz parte da identidade cultural de um povo. Certo? Vamos lá, próximo. Agora, gente, olha só, chegou a hora da nossa interação aí pelo chat, né? Até para eu saber como é que vocês estão sentindo essa aula, se vocês estão, né, entendendo essa questão aí de patrimônio cultural, material e imaterial, o que deixa de ser, tá? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem agora pra gente aqui rapidinho no chat? Eu gostaria que vocês contassem sobre alguma experiência na participação de vocês em manifestações culturais, artísticas ou em visitas a prédios pertencentes ao patrimônio cultural da cidade. Ou seja, será que você já foi, mesmo sozinho ou com alguma excursão da escola, você já foi a algum museu? Você já foi a algum teatro? Né? Você já foi a algum espaço dedicado à dança? Então, conta pra gente aí um pouquinho aqui no chat sobre essa experiência, como que ela foi, onde você foi e como é que você se sentiu em estar adentrando aí num espaço cultural, um espaço artístico, tá? 2 minutinhos para vocês. Professora Márcia, pessoal participando bastante. E aí surgiu uma dúvida aqui. O carnaval, ele é patrimônio imaterial?
Sim, o carnaval é o patrimônio material porque ele é uma das principais manifestações das chamadas folguedos ou das festas populares, né? O carnaval, na verdade, ele é um patrimônio cultural imaterial não apenas do Brasil, né? Mas ele é da humanidade, uma vez que o carnaval, né, ele não começa aqui no Brasil. O carnaval ele já está em, né, muito e muito tempo, né? Ele já começa ali bem antes da Idade Média, inclusive. Então, né, aqui no Brasil ele chega, né, a partir da colonização portuguesa, trazida, né, pelos nossos primeiros colonizadores, na forma de intrudos, né, e corsos, tá? Mas isso aí, né, foi uma história bem lá atrás, né? Bom, então a Júlia falou que, respondendo ao chat, já foi à Bienal. O Bruno participou de um carnaval. A Caroline já foi no Museu Catavento, aqui em São Paulo. O Carlos participou de uma peça de teatro. A Jéssica foi à Pinacoteca. A Letícia foi ao teatro. O Vinícius disse que foi numa exposição. A Emily foi no Museu do Cais do Sertão. O Gustavo no cinema. E festa junina. Foram à festa junina. Sim, a festa junina também, né? Da mesma forma que o carnaval, também é um patrimônio cultural imaterial aí, né? Uma das festas mais tradicionais, né? Aqui do Brasil. Inclusive, nós temos os maiores São Joões do mundo. A senhora sabia, professora? Não sabia, eu adoro. E eles estão os dois localizados, né, em cidades do Nordeste brasileiro. Um na cidade de Campina Grande, na Paraíba, e outro na cidade de Caruaru, Pernambuco. Né? Então, vai gente do mundo inteiro para acompanhar o São João deles lá, né? Vamos lá. Olha só, gente. Agora, nós temos aí o nosso primeiro desafio, tá? Então, você, aluno que está em casa, prepare seu material, né? De consulta, prepare seu material de anotações, porque o nosso primeiro desafio vai versar sobre o seguinte. Você vai pesquisar agora em fontes que você tiver disponível na sua casa. Pode ser livro, revista, jornal, aqui mesmo na internet, né? Que eu vou dar um tempo aí para vocês, né? Fazerem, e vocês terão depois mais tempo para poder aprofundar isso em casa, tá? Vocês irão pesquisar, então, textos e imagens com exemplos de patrimônio material, primeiramente, tá? E aí, dentro dessas fontes, né, que vocês pesquisaram, né? E vocês também vão encontrar exemplos, né? De textos e imagens de patrimônio imaterial. Então, qual é a proposta aí desse primeiro desafio? É você montar uma espécie de pequeno portfóliozinho, onde você vai, né, deixar guardado, arquivado ali, imagens e textos que falem tanto do patrimônio cultural material, como do patrimônio cultural imaterial, tá? Lembrando, gente, que todas as nossas aulas são recortes do caderno do aluno. Você vai encontrar no caderno do aluno mais indicações sobre a nossa aula, tá? Os professores também que estão nos acompanhando. E vocês poderão, inclusive, né, aí na casa de vocês, com bastante tempo, organizar este material. Por que é importante, né, a organização deste material? Porque quando do retorno às aulas presenciais, você pode estar, inclusive, né, entregando para o seu professor este material das nossas videoaulas aqui, para que o professor possa estar até utilizando como mais um instrumento aí de avaliação do seu processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Ok? Então, é importante, né, tentar aí realizar os desafios, tá? Esse é o desafio 1, vocês vão ter bastante tempo aí para pesquisar e realizar em casa, tá bom? Olha só, desafio 2, né? Vamos para o desafio 2. O que nós estamos propondo aí para vocês no desafio 2? Para que vocês pesquisem e realizem uma lista dos 14 patrimônios culturais da humanidade reconhecidos pelo IFAM. Vamos lá. Patrimônio cultural da humanidade, gente. Não é o patrimônio cultural do Brasil, tá? São 14 patrimônios, né, gerais aí, que vocês, né, deverão pesquisar aí na internet, em livros, revistas, enfim, né, no instrumento aí que você tiver à mão, tá? A segunda parte deste desafio, pesquisar e fazer uma lista de alguns dos patrimônios culturais mundiais listados pela Unesco. Então, você vai, né, dar uma pesquisada tanto nos patrimônios culturais da humanidade reconhecidos pelo IFAM, quanto nos patrimônios culturais mundiais listados aí pela Unesco, tá? Então, gente, olha só. Patrimônios culturais do Brasil, tá? O IFAM reconhece que aqui no Brasil há 14 patrimônios culturais da humanidade, que também são tombados pela Unesco.
Então, vocês podem, inclusive, né, pesquisar esses 14 que estão localizados aqui no Brasil. Claro que vocês também podem pesquisar, né, outros que estejam em outros locais do mundo, tá certo? O que são aí os patrimônios culturais mundiais, tá? A Organização das Nações Unidas para a Ciência e a Cultura, no caso a Unesco, criou em 1972 a Convenção do Patrimônio Mundial. Com qual objetivo, né? Promover a preservação dos bens culturais, históricos, naturais da humanidade. Então, existe uma lista, né, aí da Unesco, tá? Com mais de 1.000 localidades, olha que é bastante lugar, né, gente? Espalhadas ao redor do mundo, tá? Então, é para vocês aí terem esse tempinho de pesquisar, tá bom? Olha só, isso tudo, tá, gente? Vocês vão poder pesquisar em casa com bastante calma, como eu expliquei antes. Façam um portfólio, coloquem no seu caderno, montem uma pasta, né? Ou até mesmo de maneira virtual, criem uma pasta virtual para que você possa estar remetendo ao seu professor todo este material de pesquisa no retorno às aulas, tá bom? Olha só, vamos lá. Vamos para o terceiro desafio. No terceiro desafio, gente, qual é a importância de se preservar o patrimônio cultural nacional e mundial? Tá? Qual a importância? Por que é tão importante? Tá? Então, você vai escrever um texto opinativo, ou seja, você vai dar a sua opinião sobre esse tema. Por que você mesmo acha que é importante se preservar o patrimônio cultural nacional e mundial? Tá? Escreva um texto, uma pequena redação, né, explicando aí o porquê que você acha que é importante ou não, né? Pergunte às pessoas que estão em isolamento social junto com você, o que elas também acham, né? E use aí a sua rede social, né? Vocês estão o tempo inteiro aí no Twitter, no WhatsApp, né? Então, pergunta aí para os seus amigos, aí, colegas mais próximos, né? O que eles acham. É até uma forma de você também trabalhar um pouquinho em grupo, mesmo, né, nesse período de pandemia, você poder estar ali compartilhando, né, as suas ideias e também recebendo aí informações dos seus colegas, tá bom? Então, use as redes sociais de vocês, perguntem para os amigos, enfim, façam um trabalho aí também mais colaborativo, tá bom? Fica aí a dica, tá? Quais patrimônios culturais, materiais e imateriais existem no seu bairro e ou, né, na sua cidade aí, tá? Então, dá uma pesquisadinha no bairro, dá uma andadinha, né? E dá uma olhada. O que tem, assim, mais próximo da sua casa, né? E depois você pode pesquisar também, né? É importante a questão da pesquisa, tá? Pesquise em livros, jornais, revistas, a própria internet, né? E todas as fontes aí disponíveis, todos os instrumentos que vocês puderem para, né, descobrirem aí quais patrimônios materiais culturais, tanto materiais quanto imateriais, existem aí no seu bairro, na sua cidade, né? Tá? Usem também a rede social, claro, né? E perguntem aos amigos, aos vizinhos, à família, ou seja, né? Promovam uma espécie de enquetezinho, uma pesquisa bem gostosa, né? Usem esse momento para fazer um material colaborativo, né? Tá bom? Certo? Então, temos aí os 2 passos do desafio 3, tá? Primeiro, a pesquisa, né? A redação que você fará, onde você explicará para nós a importância de se preservar o patrimônio cultural nacional e mundial. Então, é a sua opinião e a opinião dos seus colegas, dos seus pares, tá? E depois, né, a segunda parte desse desafio é que você vai pesquisar que patrimônios culturais, tanto materiais quanto imateriais, existem aí no seu bairro, na sua cidade, e você também, né, vai poder colocar aí a sua opinião, que você conseguiu apreender disso tudo, né, o que você conseguiu descobrir, e também as descobertas dos seus colegas, tá bom? Vamos lá. Próximo desafio, né? Nós temos aí mais um desafio para vocês. Olha só, gente, né? Vocês têm bastante material para pesquisar, né? Vai ficar um trabalho bem bacana, né? Espero que todos consigam fazer a contento. Acredito que os professores de vocês, as escolas aí, ficarão bem contentes aí com a entrega deste portfólio aí no retorno às aulas, tá bom? Vamos lá, desafio 4. O prédio da escola em que você estuda, tá? Ele é considerado patrimônio histórico e cultural? Ele foi tombado pelo IPHAN? Aí, poxa, professor, o prédio que eu estudo é muito antiga a escola, né? A minha construção é da década de 60. A minha, nossa, é tão antiga que eu nem sei. Então, gente, para que vocês consigam descobrir esses dados sobre a instituição de ensino que você está estudando, você deve perguntar aos professores, à equipe gestora, porque geralmente, né, tem um pequeno históricozinho, né,
Não é, professora? Em cada projeto pedagógico, né, sempre tem lá um históricozinho falando sobre, né, as origens daquele prédio, a fundação daquela escola, né? Professora, não é porque às vezes assim, meu pai, minha avó estudou naquela escola, significa que ela é um patrimônio histórico, né? Às vezes ela só é antiga mesmo, mas tem escola, muitas escolas em São Paulo que são patrimônio, tá certo, professora? Sim, depois a gente pode até citar algumas, né? Olha só, então, gente, busque informações também na internet, né? Porque assim, se você não tiver uma forma de descobrir isso rapidamente, né, através aí de um funcionário mais antigo da escola, um professor ou até sua equipe gestora, porque a equipe gestora da escola ela tem esses dados, né, sobre a construção do prédio da escola e tal. Às vezes pode ser que ela, como a professora citou, pode ser que ela não seja aí um prédio tombado, né, um patrimônio tombado. Entretanto, né, claro que para você, né, daqui a alguns anos, né, até para as gerações anteriores à sua, é claro que ela sempre vai ter, né, um valor sentimental, né, um valor diferenciado. Mas, para ser considerado patrimônio histórico, né, ela deve ter sido tombada pelo IPHAN. Tá certo? Olha só. Né? Aqui na cidade de São Paulo nós temos algumas, né? Aqui na capital nós temos algumas escolas, né, que são tombadas. Algumas são prédios antigos, mas ainda não foram tombadas. E outras sim. Um exemplo claro é o colégio, a Escola Estadual Rodrigues Alves, da Avenida Paulista, né? Ela é um prédio tombado aí pelo IPHAN há muitos anos já, tá? Mesmo porque ela data ainda do final do século 19, né? 1800 e alguma coisa o prédio foi construído, né? Então, já tem bastante tempo aí. E alguns outros prédios também, né? Que contam a história da educação. Né? Vamos continuar aqui. Né? Vamos lá. Olha só, gente, né? De novo, né, dando aquele conselho para vocês, né? Assim que vocês terminarem de realizar esses 4 desafios, foi como eu expliquei antes, você pode realizá-los através de um portfólio, onde você vai pegar uma pasta, essa pasta catálogo, né, de plastiquinho, e você vai colocar ali toda a sua produção, todas as suas pesquisas, né? Vai montar um portfólio bem legal. Ou você pode montar essa própria pasta no seu computador, né? Depois salvar em pendrive, mandar esse arquivo, né, para o seu professor, tá certo? Você pode também fazer no seu caderno, utilizar seus cadernos de desenho, seus cadernos de apontamento de aula, para, né, conseguir aí realizar, tá, tudo isso. Então, olha só, gente, eu vou abrir aqui para mais um chatzinho rapidinho, tá? Mais uns 2 minutinhos aí, para que vocês coloquem aqui alguma dúvida que vocês tenham em relação à matéria, em relação à realização de algum aí dos desafios, ou simplesmente, né, para deixar aquele recadinho, olha, eu gostei, eu aprendi, eu achei interessante, tá? Comenta aqui no chat para a gente, tá? 2 minutinhos. Vamos lá.
Professora Márcia, surgiram umas dúvidas aqui. A Gisele, ela perguntou se as 7 maravilhas do mundo são patrimônios culturais. Sim, Gisele, são sim, né? São sempre patrimônios culturais, aí nesse caso, né, são patrimônios culturais da humanidade, tá? Bom, teve outros alunos que perguntaram qual que é o formato para fazer esse trabalho, com capa, com foto, com desenho. Olha só, gente, é um trabalho de pesquisa, né? Um trabalho de pesquisa simples, onde vocês vão pesquisar em jornais que vocês têm em casa, revistas, livros, na própria internet vocês podem imprimir, inclusive, matérias que vocês encontrem, falando, né, sobre patrimônio cultural material e imaterial. Né, imagens, enfim, tudo aquilo que vocês acharem que é pertinente, que tem a ver, vocês podem imprimir ou fazer recortes, né, pegar o jornal, recortar, né, e montar aí uma pastinha. Tá? Pode ser uma pastinha catálogo, como eu expliquei, fazendo um portfóliozinho, aquela pastinha, né, de saquinhos, né, pasta catálogo que a gente chama, ou você pode simplesmente colocar numa pasta normal, uma pasta de elástico, né, pode criar aqui também uma pasta dentro do seu computador com todo esse conteúdo, tá, para integrar para o seu professor. E assim, tem gente que eu vim aqui reclamando, é muito material, é muito trabalho. Não, não é tanta coisa, gente, tá? Você não precisa pegar 20 diferentes matérias sobre o que é patrimônio cultural material e imaterial. Não, pega algumas, né? E já vai para outro desafio. O outro desafio, o que era que você tinha que fazer? A pessoa, eu não consegui lembrar aí de todos os desafios, né? Eu não consegui prestar atenção em todos. Então vamos lá. No desafio 2, gente, o que era, né, para vocês estarem fazendo aí? Olha só, vamos repetir aqui então, tá? Fazer uma lista, né? Aqui vocês podem entrar no próprio, é uma dica, né? Vocês podem entrar no próprio site aí do IPHAN e da Unesco. Lá vai ter a lista já, onde estão, né, os 14 patrimônios culturais da humanidade que estão aqui no Brasil, como também, né, os mundiais, os que estão por aí afora. E qual era o desafio? Apenas fazer uma lista, né? Uma lista simples, que pode ser feita manuscrita ou até digitada se você quiser, citando aí esses patrimônios culturais materiais e imateriais que são tombados aí pelo IPHAN e pela Unesco, tá certo? No desafio 3, voltando aí, para quem perguntou, não tinha entendido, olha só. Você vai escrever um texto, lembra que eu falei? Uma redação, onde você vai colocar a sua opinião sobre por que se deve preservar o patrimônio cultural nacional, tá? E mundial. Por que você deve? E aí você vai perguntar para os seus colegas, para os seus vizinhos, para os seus pais, para os seus familiares em casa, certo? Pesquisa, né, faz uma pesquisinha com eles, pergunta a opinião deles e escreve isso num texto, numa redação simples também, tá bom? Olha só. E aí também, né, que patrimônios culturais existem no seu bairro? No meu bairro não tem nada, professora, não tem museu, não tem nada para visitar aqui. Ok, mas a sua cidade deve ter. Então, entra lá, né, na página de cultura. Aqui de São Paulo é só entrar na Secretaria de Estado da Cultura, Secretaria Municipal de Cultura, aqui na cidade de São Paulo. Você vai ver N lugares, né? Só dando uma dica e uma sugestão. Entra no site da Secretaria de Cultura ou do município onde você mora ou do estado. Que você vai ver o tanto de patrimônio cultural, material e imaterial que tem aqui, coisas que até você nem sabia que fossem, né? Por isso que é importante a pesquisa, tá? Para a gente ampliar o conhecimento, o saber aí, tá bom? Olha só, e o último desafio é justamente, né, saber se o prédio da escola que você estuda, ele é tombado ou não. Se ele é um patrimônio cultural material ou não. Mas mesmo que ele não seja, escreva aí um pouquinho sobre a história desse prédio, né? Escreva um pouquinho. O que você aprendeu, o que você conseguiu descobrir sobre a história da sua instituição de ensino. Pode ser que ela não seja tombada? Pode. Mas ela tem uma importância e um valor histórico e cultural dentro da comunidade do bairro onde você mora, né? E isso também é muito importante, tá bom? Olha só. Então, né, fazendo aqui, né, os nossos últimos agradecimentos, tá? Muito obrigada, professora, por ter aceitado o nosso convite, tá? Obrigada, professora Márcia. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. É isso aí. Tchau, tchau.